Meu nome é Vitor. Se você também tem mais de 65 anos ou está se aproximando dessa marca, quero que você se sente com algo que muito poucas pessoas no mundo financeiro dirão diretamente na sua cara. A estratégia que serviu você por 40 anos, poupar mais, manter-se conservador, nunca tocar o principal, foi construída para um capítulo completamente diferente da vida. Foi construída para alguém que ainda está acumulando. Você não está mais acumulando. Você acumulou. E agarrar-se à lógica da acumulação, quando você entrou na fase da distribuição, não é sabedoria. É o erro mais caro cometido por pessoas responsáveis e disciplinadas no seu estágio de vida. Quero caminhar exatamente pelo que quero dizer, porque isso não é teórico. Isso está acontecendo agora, nas contas de milhões de pessoas que acreditam que estão fazendo tudo certo. Pessoas que pouparam fielmente por décadas. Pessoas que estão sentadas em contas de aposentadoria que parecem seguras e estão sendo silenciosamente erodidas ano após ano, de maneiras que não se tornarão visíveis até que o dano já seja grave. Deixa eu começar com a inflação, porque é o inimigo que ninguém nomeia corretamente. Não o número que aparece em um relatório governamental. A inflação real que você realmente experimenta. Alimentos, contas de serviços, saúde, medicamentos prescritos, consertos em casa, prêmios de seguros. Para aqueles de nós com mais de 65 anos, a inflação de custo real é substancialmente maior que o número divulgado, porque nossos padrões de gastos estão concentrados em categorias que inflacionaram muito mais rápido que o índice geral. A inflação de saúde, em particular, correu a 2 ou 3 vezes a taxa geral durante a maior parte de 2 décadas. Quando você contabiliza o que realmente custa manter seu padrão de vida, não a média abstrata de todos os consumidores, mas sua vida específica, a erosão do poder de compra é muito mais severa do que o que a maioria das pessoas é instruída a planejar. Agora coloque esse número ao lado do que seu dinheiro está realmente ganhando. Se suas poupanças estão em uma conta de poupança de banco tradicional, um fundo de mercado monetário ou uma escada de títulos conservadora, seu retorno nominal pode ser 2, 3 ou talvez 4% por ano. Subtraia a inflação real que você está experimentando, e em muitos cenários seu retorno real é 0 ou negativo. O que significa que a cada ano, em termos do que seu dinheiro realmente pode comprar, você está perdendo terreno silenciosamente. O saldo na tela pode ficar plano, ou até subir um pouco em termos nominais. Mas o poder de compra por trás desse número está encolhendo. Isso é o que chamo de ilusão de conforto, a falsa segurança de um número que parece bom, enquanto a realidade por trás dele se deteriora silenciosamente. Anos atrás, conheci um homem que construiu uma carreira bem-sucedida e se aposentou aos 67, com perto de 2 milhões de reais espalhados entre certificados de depósito e contas de poupança. Por qualquer medida convencional, ele era confortável. Ele não tinha dívidas. Seu assessor disse que ele estava em excelente forma. No meio dos seus 70 anos, o custo de manter exatamente a mesma vida havia subido dramaticamente, enquanto seu retorno não acompanhava o ritmo. Ele não havia tomado uma única decisão imprudente. Ele não havia especulado. Ele havia seguido exatamente o conselho que foi dado a ele. E, no entanto, o poder de compra de sua aposentadoria havia sido silenciosamente consumido por uma década de inflação que seu portfólio nunca foi projetado para sobreviver. Ele não estava quebrado, mas ele era significativamente mais pobre em termos reais do que havia sido no dia em que se aposentou. E ele havia feito tudo certo. A mudança que estou pedindo que você faça é fundamental. É o movimento de uma mentalidade de acumulação para uma mentalidade de implantação. Na fase de acumulação, o objetivo é reunir capital, adiar consumo
e deixar o crescimento composto fazer seu trabalho. Esse é um pensamento correto e disciplinado para alguém nos seus 30 ou 40 anos. Mas você não está nos seus 30. O crescimento composto aconteceu. O capital existe. A questão não é mais como fazer a pilha ficar maior. A questão é como fazer ela trabalhar. E essas são questões profundamente diferentes com respostas profundamente diferentes. Fazer o capital trabalhar é uma operação fundamentalmente diferente de manter o capital seguro. Significa colocar dinheiro em ativos que geram renda. Renda confiável, consistente e resistente à inflação. Não especulação. Não perseguir rendimento em cantos do mercado que oferecem altos retornos, precisamente porque carregam risco inaceitável. Estou falando sobre uma estratégia deliberada e estruturada de implantação de capital em ativos geradores de renda com históricos estabelecidos e comportamento previsível ao longo dos ciclos econômicos. A primeira e mais subutilizada dessas estratégias é a renda de dividendos de empresas financeiramente duráveis e estabelecidas. Não jogos de alto rendimento especulativo. Não empresas oferecendo dividendos outsized, porque o preço das ações desabou e a matemática força o número de rendimento para cima. Estou falando sobre empresas que aumentaram consistentemente seu pagamento de dividendos por décadas. Empresas com longos registros de aumentar seus pagamentos a cada ano, através de recessões, através de correções de mercado, através de toda a variedade de disrupção econômica. Essas empresas existem em todos os setores principais da economia. Elas não são emocionantes. Elas não fazem manchetes por dobrar de valor da noite para o dia, mas elas fazem algo que nenhuma conta de poupança pode fazer. Elas entregam renda crescente ao longo do tempo. O pagamento de dividendo que você recebe 3 anos a partir de hoje, se essas empresas funcionarem como historicamente funcionam, será significativamente maior do que o que você recebe hoje. Esse é um hedge estrutural contra a inflação. Renda que sobe conforme o custo de vida sobe, em vez de um pagamento fixo nominal que perde terreno a cada ano. O segundo mecanismo de renda é imóvel, e quero abordar isso claramente porque muitas pessoas o associam exclusivamente com o fardo de ser um senhorio. Você não precisa possuir ou gerenciar propriedades para acessar renda de imóvel. Fundos de investimento em imóvel permitem que você possua uma fração de portfólios de imóvel comercial gerenciados profissionalmente. Prédios de consultórios médicos, instalações de habitação para idosos, centros de logística, complexos de apartamentos. Essas estruturas são legalmente obrigadas a distribuir a grande maioria de sua renda de aluguel aos acionistas. A renda que elas geram está vinculada ao aluguel, que tem uma correlação significativa com a inflação a longo prazo. Conforme o custo de vida sobe, também sobe a renda desses ativos, uma dinâmica fundamentalmente diferente de instrumentos de poupança de taxa fixa que permanecem congelados enquanto o mundo ao redor deles infla. O terceiro conceito, e talvez o mais importante para aqueles cuja preocupação principal é não ficar sem dinheiro, é o piso de renda. Pense nele como uma base de renda mensal garantida, previsível, que cobre suas despesas essenciais, independentemente do que o mercado faz em qualquer dia ou mês. O INSS tipicamente forma a fundação desse piso. Se você tem uma pensão, isso se adiciona a ela. Algumas pessoas complementam essa fundação com anuidades de renda garantida, contratos com companhias de seguros que trocam uma quantia fixa por um pagamento mensal vitalício garantido. O objetivo é chegar a um estado onde sua renda mensal não negociável cobre suas despesas mensais não negociáveis, sem exigir que você liquide qualquer investimento. Uma vez que o piso seja estabelecido, o resto do seu portfólio pode ser investido com paciência e um horizonte de tempo mais longo, porque você não depende mais dele para a sobrevivência dia a dia. A ansiedade que impulsiona as pessoas a manter muito em dinheiro
desaparece quando o piso é seguro. Preciso passar algum tempo em algo que recebe longe muito pouca atenção. E essa é a dimensão psicológica dessa transição. Pessoas que foram poupadores disciplinados por 40 anos carregam uma resistência profunda, quase visceral, à ideia de implantar ou gastar ativos. Há uma identidade envolvida no ato de poupar. Há um sentimento de controle em ver números crescer. Há um medo condicionado, não totalmente irracional, que gastar hoje significa vulnerabilidade amanhã. E essa psicologia, que serviu você poderosamente durante a fase de acumulação, se torna um passivo genuíno durante a fase de distribuição. A programação não simplesmente desliga no dia em que você se aposenta. Observei esse padrão mais vezes do que posso contar. Pessoas com recursos muito mais do que suficientes, que se restringem desnecessariamente, não porque os números exigem, mas porque décadas de psicologia de poupança se calcificaram em uma resposta de medo que não as serve mais. E a ironia trágica é que, mantendo capital em contas de baixo rendimento, em vez de implantá-lo produtivamente, eles estão realmente criando a vulnerabilidade que temem. Eles estão garantindo que a inflação eroda seu poder de compra ano após ano, em nome da cautela. A segurança percebida é uma espécie de destruição lenta, vestida em roupas conservadoras. Há também a questão da regra de retirada de 4%, porque ela é citada tão frequentemente que muitas pessoas a tratam como uma lei, em vez do que ela realmente é. Uma diretriz derivada de dados históricos específicos, sob condições que não replicam completamente o ambiente hoje. A pesquisa original examinou uma composição de portfólio específica durante um período histórico específico. Os rendimentos de títulos são diferentes agora. A longevidade se estendeu. Os custos de saúde estruturalmente ultrapassaram a inflação geral durante 2 décadas. E o estudo foi conduzido usando retornos nominais, significando que não abordou completamente a erosão do poder de compra real ao longo de uma aposentadoria de 30 anos. Tratar essa diretriz como uma garantia confiável é um risco em si. Mais fundamentalmente, a regra de 4% assume que seus gastos são aproximadamente consistentes, ano após ano. Na realidade, os gastos de aposentadoria seguem um padrão que não se encaixa em uma linha reta. Nos primeiros anos, os anos ativos, os gastos tendem a ser os mais altos. Você está viajando. Você está se engajando em experiências que adiou por décadas. Sua saúde é suficiente para participar plenamente. Depois vem um período de moderação gradual. E, eventualmente, limitações de mobilidade reduzem certas categorias de gastos, enquanto custos de saúde sobem para preencher e frequentemente excedem a lacuna. Uma porcentagem estática aplicada a uma vida humana dinâmica não é uma estratégia de aposentadoria. É uma simplificação matemática que ignora o arco real de como as pessoas vivem. O que um plano de distribuição mais honesto parece é aquele que contabiliza deliberadamente esse arco. Ele pré-carrega alguns gastos discricionários nos anos, quando você pode genuinamente aproveitar e se beneficiar deles. Ele mantém o piso de renda através dos anos do meio e posteriores, quando a saúde começa a dominar o orçamento. E ele segura uma reserva específica para a contingência de cuidado de longo prazo. Uma despesa real e estatisticamente significativa que mais da metade das pessoas com mais de 65 anos enfrentará de alguma forma antes do final de suas vidas. Planejar isso não é pessimismo. É a forma mais alta de realismo. Deixe-me também abordar a aritmética específica do que chamo de custo de oportunidade do capital ocioso, porque acho que merece ser afirmado claramente. Quando você segura R$200 mil em uma conta de poupança, gerando 2% por ano, e um portfólio de renda cuidadosamente construído pode gerar 4,5% a 5%,
incluindo distribuições de renda e apreciação de capital modesta, a diferença anual nesse valor sozinho é aproximadamente R$ 5.000. Durante 10 anos, contabilizando reinvestimento e capitalização, essa diferença não simplesmente se soma linearmente. Ela capitaliza. A diferença cumulativa entre capital implantado e capital ocioso ao longo do período de uma aposentadoria é frequentemente impressionante, não em qualquer momento dramático, mas na acumulação silenciosa de anos, quando o dinheiro não trabalhou tão duro quanto poderia ter. Quero ser completamente claro sobre a distinção que estou traçando. Não estou sugerindo especulação imprudente. Não estou sugerindo que você elimine reservas líquidas ou persiga rendimento em setores do mercado que você não compreende. O que estou sugerindo é que o espectro entre uma conta de poupança e um jogo de alto risco é muito mais amplo do que o pensamento binário tende a permitir. O território genuinamente produtivo, ações pagadoras de dividendos com longos históricos, estruturas de renda de imóvel, instrumentos de renda garantida, fica confortavelmente dentro da faixa responsável. O obstáculo não é o risco. O obstáculo é a psicologia. É o condicionamento de 40 anos que equipara movimento com perigo e imobilidade com segurança, em um estágio de vida onde o oposto é cada vez mais verdade. Aqui está o que quero que você entenda sobre o risco de sequência de retornos, porque é uma das forças mais subestimadas no planejamento de aposentadoria. A ordem em que os retornos de mercado ocorrem importa enormemente quando você está sacando ativos. Se os primeiros anos de sua aposentadoria coincidem com um declínio significativo do mercado, e você está vendendo ações para financiar suas despesas de vida durante esse declínio, o dano não é simplesmente proporcional à queda percentual. Você está vendendo ativos depreciados para cumprir despesas, reduzindo o número de ações que podem participar da eventual recuperação. O portfólio nunca se recupera completamente de sua trajetória original. É por isso que ter um piso de renda garantida que não exige liquidação de ativos, não é meramente confortador. É estruturalmente protetor. Quando o piso cobre suas necessidades, um declínio de mercado se torna algo que você observa, em vez de algo que você é forçado a vender. A razão pela qual falo sobre isso com tanta diretividade é que passei anos suficientes observando pessoas bem-intencionadas seguir conselho bem-intencionado, que era simplesmente projetado para um capítulo diferente da vida. O sistema financeiro, como foi construído, recompensa a fase de acumulação. Produtos são projetados para ela. Conselho é construído ao redor dela. A fase de distribuição, a razão real pela qual você passou 40 anos acumulando, historicamente foi um pós-pensamento. O que significa que cai para você pensar sobre isso com o mesmo rigor e intencionalidade que você trouxe para chegar aqui. Seu dinheiro esperou pacientemente enquanto você construiu sua carreira. Ele adiou. Ele capitalizou silenciosamente. Ele suportou ciclos de mercado e crises econômicas e passou por elas porque você se manteve disciplinado. Agora chegou ao momento para o qual foi construído. A questão é se você o gerenciará como alguém ainda se preparando para um futuro que agora é seu presente, ou se você o implantará com a mesma clareza e propósito que o construiu em primeiro lugar. Depois de 65, o ato de acumular capital não é disciplina. É a falha em completar o que a disciplina começou. Coloque-o para trabalhar.